Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos. Dia, na verdade noite, né, de jogo do Grêmio, estreia em 2026, começo do Campeonato Gaúcho, fora de casa, contra o Avenida em Santa Cruz. Eu tava com uma saudade gigantesca de ver o Grêmio jogar, tô ainda, né? E espero que seja uma boa estreia com vitória, né? Um jogo tranquilo, que ninguém se machuque principalmente. Não vou esperar um espetáculo, os jogadores treinaram um pouco, então nós precisamos também ter consciência disso para que não tenha depois também uma cobrança exacerbada, até porque a confiança está muito alta, né? A expectativa mais alta ainda, para não gerar uma frustração, porque às vezes também a frustração vem de uma expectativa que nós criamos de forma equivocada, né? Então, embora seja um time bem escalado pelo técnico Luiz Castro, pelo menos na teoria, as coisas daqui a pouco podem não acontecer. Lembrando que o Avenida está treinando desde o início do mês passado, então fisicamente eles estarão melhores, mas é uma estreia. É rever o Grêmio, isso sem dúvida alguma é o mais importante. Rapidinho a escalação do Grêmio provável: Gabriel Grando, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista, Arthur, Thiaguinho, Cristaldo, Roger, Amuso e Carlos Vinícius. Esse é o Grêmio que deve ser confirmado pelo Luiz Castro, beleza? Olha só, o Grêmio fechou acordo com um patrocinador, e não é um novo patrocinador, é um acordo com um patrocinador que já estava, ou seja, uma renovação de contrato com este patrocinador. Tintas Coral, que foi muito importante para o Grêmio na reta final da última temporada. Quando o Grêmio acabou perdendo, vocês lembram, o patrocinador master, a Alfa, não pagou, o Grêmio teve dificuldades para pagar o salário dos atletas. O Grêmio vivendo ali no limite e fechou com as Tintas Coral, que foi parceira demais, estampou a sua marca, ótimo também, obviamente, para a marca, a camisa do Grêmio, com muita visibilidade, e o Grêmio conseguiu pagar as contas desta forma. A Tintas Coral renovou o contrato para esse início de temporada, essa pré-temporada, ela seguiu, digamos assim, mais um período, enquanto a negociação estava se desenrolando para estabelecer o novo período. Chegaram no acordo. Ele está firmado e o Grêmio, inclusive, oficializou com nota oficial, comemorando no seu site e valorizando a Tintas Coral como não poderia ser diferente. Pelo menos mais 3 meses. Ela ficará aqui no Scudetto, aqui, bem no meio aqui, né? Não é o patrocinador master, que é mais embaixo, né? Tô com a camisa do Uruguai aqui, que é para lembrar desse carinha aqui, ó, o Luizito Soares. E não de Kike Oliveira, Arezzo, esses uruguaios, Carbajo, que não valorizaram o Grêmio, para lembrar desse aqui, ó, que para mim é ídolo. Mas vamos lá, vai ficar bem aqui no Scudetto, tá? A Tintas Coral, patrocinadora do Grêmio, que permanece pelo menos por mais 3 meses. Daqui 3 meses sentam à mesa mais uma vez e negociam uma nova renovação. A gente precisa falar sobre a busca do Grêmio, mais precisamente por um meia, um armador, um camisa 10. Quem é esse jogador? Perfil desse jogador e o que a diretoria está falando, porque a diretoria resolveu abrir o jogo a respeito deste tema e o Dybala apareceu na pauta nas últimas horas, circulando muito aí nas redes sociais e muitos torcedores perguntando sobre esse nome, porque é um jogador de grife, né, e de qualidade. Mas antes eu preciso te dizer que a Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo porque tem qualidade. Ninguém faz tanto sucesso sem ter qualidade. Não para de crescer. Em diferentes lugares de Porto Alegre, tem em Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Cara, tem tudo que é lugar. Tem Sapiranga, Campo Bom, abriu uma nova em Torres, está abrindo uma nova em São Paulo, tem em outras cidades. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Hora do Pastel, é pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, diferentes combos para tu escolher aquele que te agrada mais, diferentes sabores também, que tu não encontra em outros lugares, grande, médio, pequeno. Hora do Pastel, o cupom Grenal 10 te dá 10% de desconto, Hora do Pastel. Também deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e opina muito aqui nos comentários. Primeiro ponto, tá circulando muito nas redes sociais o nome do Dybala, porque um jornalista estrangeiro publicou que o Grêmio estava interessado, que o Grêmio fez contato, que o Grêmio estaria tentando a contratação desse jogador. Não é a primeira vez que o nome do Dybala é ligado ao Grêmio. O que eu quero dizer para vocês é que o único momento em que o Dybala foi colocado dentro do Grêmio, pelo menos nesse período mais recente, era que o Marcelo Marques, quando era ainda candidato,
uma vez colocou isso para os seus pares, né, que ainda estavam em campanha, dizendo o seguinte: olha, o Dybala é um nome que eu gosto, hein, a gente poderia dar uma olhada. Mas o Marcelo colocou vários nomes que ele gostava, entre eles o Everton Cebolinha, que foi completamente descartado pelo Antônio Dutra Júnior na entrevista que ele concedeu agora nos últimos dias ao Duda Garbi. E outros nomes também já foram descartados. Eu lembro do volante Alan, poderia lembrar outros nomes aqui, mas eram nomes assim: gosto desse, gosto desse, gosto desse. A partir do gostar, você vai atrás para ver se é possível. O Dybala foi um dos nomes mencionados à época pelo Marcelo Marques. Não era possível. E não é só uma questão de possibilidade financeira, é uma questão de tu fazer uma análise profunda do jogador, parte física, técnica, momento de carreira, o que ele faz fora de campo, quais as intenções, os objetivos, uma série de aspectos que tu observa a fundo para tomar uma decisão, avaliar se vale a pena seguir numa negociação ou não, e aí sim tu vai ver as questões financeiras. Então, é muita coisa. O Dybala foi um nome assim: gosto. Foram ver e resolveram não avançar, tá? Por diferentes motivos. Esse nome está surgindo de novo, e é claro que o jornalista ele vai atrás para saber se tem algo ou não. E as pessoas do Grêmio são categóricas ao afirmar que não existe nenhuma possibilidade do Dybala jogar no Grêmio. Não existe nenhuma negociação, não existe interesse, não existe nada. Então, respeitando a informação do jornalista de fora, não sei exatamente com quem ele colheu a informação, nem quero saber, né, mas são as fontes dele. Talvez por parte do Dybala, que esteja, né, colocando aí interessados, né, no seu futebol, por algum motivo, enfim, valorização. Mas aqui no Grêmio as pessoas são, repito, categóricas ao afirmar que não existe nenhum interesse na contratação do Dybala. Então, bora arriscar esse nome, e aproveito para destacar um outro nome que circulou aí nas redes sociais nas últimas horas, do Douglas Costa. Cheguei a ler que o Douglas Costa pediu uma reunião com a direção do Grêmio. Eu fiquei pensando, quem é o Douglas Costa para dizer, reunião segunda-feira comigo? Não, né, gente? Não tem nada, tá? Absolutamente nada. Douglas Costa não vai jogar no Grêmio, não tem interesse do Grêmio, não tem reunião, não tem conversa, não tem nada. O único vínculo do Douglas Costa com o Grêmio é que o Grêmio está ainda em dívida com ele, mas os novos dirigentes estão buscando já pagar os atrasados e depois seguir pagando as parcelas conforme foi feito lá no passado. E uma opinião pessoal minha, com todo respeito ao Douglas Costa, mas para mim hoje ele é ex-jogador. Douglas Costa, a gente viu no Grêmio, a gente viu no Fluminense, foi pro futebol dos Estados Unidos, foi pro futebol australiano. No futebol australiano eu não sei como ele foi, confesso. Nos Estados Unidos eu conversei com um amigo, cito aqui, mando um abraço, Bruno Grisa, morava lá nos Estados Unidos, perguntei para ele como foi o Douglas Costa lá. Ele me falou: vi alguns jogos, deprimente, comprometedor, não jogou absolutamente nada. No futebol dos Estados Unidos, que a gente sabe que o nível é outro. Mas não tem nada, tá, gente? Absolutamente nada. E a direção do Grêmio tá meio que sendo sincera, tá sendo muito sincera em relação a essa busca por reforços, mas aqui falando sobre o meia mais especificamente. Também está circulando muito nas redes sociais, né? Hoje em dia a gente acompanha muita gente falando sobre o Grêmio, etc. E a gente respeita todo mundo e tem muita gente fazendo um trabalho legal, mas tem muita gente que está aí querendo caçar clique também, né? E tem muita gente colocando o seguinte: o Grêmio está fazendo uma contratação bombástica do meia. O meia que o Grêmio vai contratar vai parar o país. Vai ser a maior contratação de um clube brasileiro em 2026. Não é verdade. Nada disso é verdade. E o Grêmio está fazendo questão de conversar nos bastidores com a gente, né, os jornalistas que cobrem o Grêmio diariamente, para dizer: gente, por favor, repassem isso. Está circulando com força nas redes sociais. O Grêmio vai fazer uma contratação bombástica, que é um cara de parar o país, a maior contratação entre os clubes brasileiros. Não é verdade isso. Não é verdade. Agora, o Grêmio vai contratar um meia de qualidade. Isso sim, o Grêmio está buscando, isso foi dito pelo Antônio Dutra Júnior na entrevista ao Duda Garbi, que o Grêmio vai contratar um meia de qualidade, um meia de hierarquia, um meia que chega e joga, um meia que ninguém discute a titularidade. Por isso que as negociações elas não são do dia para a noite, elas demoram porque são jogadores de outro nível comparadas às contratações que o próprio Grêmio fazia com a gestão anterior.
Agora, não significa que é um craque. Calma. Vou dar um exemplo para vocês que está aqui colocado para gente. TT. TT é uma contratação bombástica? TT é uma contratação de parar o país? TT é a maior contratação entre os clubes brasileiros? Não é. Para todas as perguntas, não. Mas é uma grande contratação para o Grêmio. É um jogador que chega e é titular. Então é desse perfil. Esperem alguém como o TT. Um cara que a gente vai olhar e vai dizer, bom jogador. Bom jogador, indiscutivelmente bom jogador. Vai chegar, vai jogar, vai ser titular do Grêmio. É isso. Não esperem o Dybala. Não esperem o próprio Almada. Cara, o Grêmio fez a parte dele, a obrigação dele em, o Almada tá de sair do Atlético de Madrid, quais são as condições? A única maneira que o Grêmio poderia era, o Atlético de Madrid vai emprestar pro Grêmio. Era a única maneira possível. O Atlético de Madrid quer 20 milhões de euros. Isso não é jogo pro Grêmio. Nada a ver Grêmio e Almada nesses valores, entendeu? Então é isso, gente. É importante a gente deixar claro que a expectativa é boa em relação ao meia, mas não vamos passar o limite. Até para não gerar uma frustração depois nos torcedores, que não é legal. A gente tem que falar a real, falar a verdade. E saldo a diretoria do Grêmio por estar também tratando com sinceridade os temas e abordando isso da melhor maneira, mais correta, né, e responsável junto com os torcedores, que é a razão de existir o Grêmio. Beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.